Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Cláudio Souza, canal Discipulando com a Bíblia. Hoje trazendo o nosso resumo sobre a nossa nona lição da nossa revista de Escola Bíblica Dominical, revista de adulto desse primeiro trimestre 2023, falando sobre avivamento espiritual, aviva a tua obra. Nessa nossa nona lição, o título é o avivamento pentecostal no Brasil, tratando daquele período ali da chegada dos missionários suecos vindo dos Estados Unidos para o Brasil, iniciando o movimento pentecostal em nosso país. O nosso texto áureo está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo do 5 ao 6. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. A nossa verdade prática: Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. O nosso texto bíblico em classe está em Atos, no livro histórico ali do Novo Testamento. Atos dos Apóstolos conta a história ali do início da igreja primitiva. O nosso texto bíblico em classe está em Atos, capítulo 19, versículo do 1 ao 7. Você lê o capítulo 19 de Atos para você entender, compreender um pouco maior sobre esse episódio ao qual estaremos tratando aqui na lição também. Os objetivos dessa nossa lição, os nossos objetivos é mostrar que o movimento de Atos se repete em várias partes do mundo ao longo da história, e no Brasil também não é diferente. Pontuar o nascimento do novo movimento e explicar a expansão do avivamento pentecostal, né? Onde tem o Espírito Santo de Deus, tem avivamento, tem movimento, tem poder de Deus, tem transformação. E a igreja, a Assembleia de Deus, as igrejas pentecostais, nasceu, cresceu, se desenvolveu a partir do derramamento, do enchimento de poder do Santo Espírito de Deus. Avivamento pentecostal no Brasil. A nossa introdução começa dizendo que a chegada do movimento pentecostal no Brasil mudou a realidade espiritual deste país de forma inquestionável e irreversível em termos de liturgia, proclamação do Evangelho e manifestação do poder de Deus com vários sinais e maravilhas a partir da chegada dos missionários suecos vindos ali dos Estados Unidos, Daniel Berg e Gunnar Wing, os pioneiros da Assembleia de Deus no nosso país. Trouxeram o revestimento, vieram com essa mensagem de poder, de transformação, de avivamento que impactou o nosso país, e os frutos continuam ainda hoje em nossos dias. Atos capítulo 1, versículo 8 está lá. Quando Jesus diz que era para os apóstolos ficarem em Jerusalém, até que do alto, ou que eles receberiam, na verdade, Atos capítulo 1, versículo 8 vai dizer que Jesus prometeu a eles que eles receberiam o poder do Espírito Santo, a virtude, o poder do Espírito Santo, que viria sobre eles para quê? Para serem testemunhas, ou seja, para profetizar, para anunciar com autoridade, com sabedoria, com ousadia no Espírito Santo, para serem testemunhas
tanto em Jerusalém, em Judéia, Samaria e os confins da terra. E os sinais, Jesus disse que os seus sinais seguiriam aqueles que crerem. Então, os milagres são acompanhados. Os milagres, Deus, Jesus realizando os milagres no meio do seu povo. Então, cristão cheio do Espírito Santo, avivado, temos que ser assim. Então, eles, Daniel Berg e Grunewald, chegaram no Brasil em 1910, ali no Pará, e iniciou essa nova doutrina pentecostal, avivalista, que acompanhada da manifestação dos dons espirituais, do batismo no Espírito Santo, no falar em línguas, e houve um impacto profundo no movimento pentecostal, no movimento cristão evangélico no Brasil. O nosso primeiro tópico, o título é O Movimento de Atos se repete no Brasil. Em Atos, capítulo 19, versículo 2, há uma pergunta que Paulo faz para os discípulos que estavam ali em Éfeso. Paulo havia chegado ali em Éfeso e existiam alguns discípulos, 12 discípulos ali que haviam aceitado a Cristo, sido batizado no batismo das águas, mas ainda não ouviram falar. Eles ainda não haviam ouvido falar a respeito do batismo no Espírito Santo, Quando Paulo faz a pergunta, eles respondem que nem ao menos ouviram falar em Espírito Santo. Então, o apóstolo Paulo, há uma pergunta do apóstolo Paulo para aqueles discípulos: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? Então, os discípulos foram batizados, eles já eram cristãos, já haviam sido regenerados, ou seja, aceitamos a Jesus Cristo, somos regenerados, justificados. O Espírito Santo passa a habitar em nós. Mas o batismo no Espírito Santo é distinto do momento da conversão, Então, os discípulos de Éfeso foram batizados em nome do Senhor Jesus, ou seja, já tinham a fé salvífica. Em seguida, receberam o batismo no Espírito Santo, quando o apóstolo Paulo impôs ali as mãos sobre eles. Como vimos em lições anteriores, nós estamos estudando sobre esse movimento pentecostal, sobre o avivamento, No livro de Atos, conta essas duas experiências. A experiência da salvação, que é o momento da conversão, a pessoa se torna justificado, perdoado, através do sacrifício de Cristo. Deus perdoa os nossos pecados e nos tornamos justificados, perdoados, regenerados em Cristo Jesus. Neste momento recebemos o Espírito Santo de Deus. Ele passa a habitar em nossa vida, mas ainda não é o batismo no Espírito Santo, Então, eles já haviam recebido a experiência da salvação. O batismo no Espírito Santo é enchimento de poder. Então, em Atos 19, vemos essas duas experiências de maneira muito clara. Na primeira, os discípulos foram batizados em águas e depois receberam o batismo, receberam o Espírito Santo com a imposição e falaram em outras línguas. Esse recebimento teve evidências físicas de línguas e profecias. Está lá em Atos, capítulo 19, versículo 3. Então, o batismo no Espírito Santo não é o mesmo no momento da conversão. Quando a pessoa aceita Jesus Cristo, obviamente que o Espírito Santo passa a habitar nele, mas ainda não é o batismo no Espírito Santo. E tem pessoas que, no momento da conversão, o Espírito Santo vai lá e batiza. Jesus vai lá e batiza, que quem batiza não é Espírito Santo. Quem batiza é Jesus no Espírito Santo, no seu Espírito Santo. Então, tem casos que a pessoa, quando aceita Jesus, imediatamente é batizado também no Espírito Santo. E tem situações que a pessoa passa uma vida inteira
e muitas vezes nem são batizados no Espírito Santo. Por quê? Muitas vezes porque não busca, né? Não tem aquele interesse, aquele desejo de ser batizado no Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é uma promessa de Jesus, né? Para a sua igreja. Então, se você ainda não é batizado no Espírito Santo, busque, ore, consagre, dedique, medite, tenha desejo, peça a Deus para te batizar no seu Santo Espírito, que o Senhor concederá o desejo do teu coração, né? Mas precisamos desejar, precisamos ter desejo em conhecer, em ser íntimo de Deus. É porque é uma promessa do Senhor Jesus Cristo, né? E muitas vezes nós vemos alguns irmãos dispersos dentro da igreja há anos e não tem esse desejo, não tem esse interesse. É lamentável, né? Mas precisamos buscar o batismo, o revestimento de poder, o batismo no Santo Espírito de Deus. Então, a experiência do batismo no Espírito Santo é tão distinta da salvação que aquela pode ser identificada fisicamente por meio de línguas, como confirmação, né? E foi o que aconteceu com aqueles discípulos ali em Éfeso, quando Paulo chegou. Ele já conhecia o batismo de João, já havia sido batizado nas águas, já havia aceitado a Cristo como seu Salvador, mas ainda não conhecia a respeito do Espírito Santo. Quando Paulo orou por eles, conversou, ensinou e orou para eles receberem o batismo no Espírito Santo, o Espírito Santo veio sobre eles e batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Que coisa extraordinária. Então, algo semelhante aconteceu no Brasil, né, no nosso país, por intermédio dos missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingren, né? Os dois missionários suecos chegaram ao Brasil ali em meados de 19 de novembro de 1910, né, ali no início do século XX, predominava no Brasil a existência de igrejas históricas, né, igrejas tradicionais, como temos hoje também, né? Havia muitos cristãos que experimentaram a salvação em Cristo, né? Havia cristãos no Brasil, mas nunca havia experimentado o batismo no Espírito Santo, tal qual os primeiros crentes, como estava registrado ali no início da igreja primitiva, ali em Atos. Deus usou esses dois missionários para mostrar a esses cristãos que eles não podiam mais ignorar a pessoa distinta do Espírito Santo. Se a pessoa não tem desejo de ser cheia do Espírito Santo, de ser batizado, Jesus não vai batizar. Jesus não força, né? Tem que partir do nosso coração, a gente tem que desejar. Agora, é inadmissível um cristão que professa sua fé em Cristo, conhece as Escrituras e não deseja ser cheio do Espírito Santo, falar em línguas, receber a plenitude do Espírito Santo em sua vida, né? É algo extraordinário, é uma experiência singular, né? Ser revestido do poder, ser batizado no Espírito Santo, né, de Deus. É algo extraordinário. Então, precisamos desejar o batismo no Espírito Santo, ser cheio do poder de Deus. O nascimento de um novo movimento é nosso segundo tópico, né? A pregação dos missionários suecos chamou a atenção das igrejas tradicionais, causando incômodo e preocupação para aquelas igrejas tradicionais. Eles não foram bem aceitos, os missionários não foram bem aceitos, a pregação deles, né? Não foram bem aceitos pelos pastores dessas igrejas tradicionais, dessas igrejas históricas. E há um testemunho da irmã chamada Celina de Albuquerque, membro de uma dessas igrejas tradicionais. Ela aceitou a mensagem da pregação do batismo no Espírito Santo e tomou a decisão de ficar em casa orando a Deus para que ele confirmasse se aquela doutrina estava certa. E esta irmã, a irmã Celina Albuquerque, recebeu o dom de Deus e foi batizada no Espírito Santo. E ela é considerada a primeira brasileira batizada no Espírito Santo. A primeira mulher ou a primeira brasileira
que recebeu essa experiência extraordinária de falar em línguas, de ser revestida, de ser cheia, de ser batizada no Espírito Santo de Deus. A partir dessa situação aqui, outros irmãos também se juntaram à irmã Celina e também foram batizados no Espírito Santo. Mas, infelizmente, as igrejas tradicionais, ou a igreja tradicional a qual elas pertenciam, não concordou com aquele avivamento espiritual e promoveu uma reunião para confirmar quem estaria de acordo com a mensagem dos missionários, Daniel Berg e Gunnar Wingre, né? Nessa reunião, alguns irmãos se levantaram e foram convidados a deixar a igreja, né? Foram excluídos, literalmente, do corpo de membro da igreja, porque começaram a falar em línguas, receberam o poder de Deus, esse movimento pentecostal. Então, a partir daí, houve muitas perseguições contra estes irmãos, contra esse novo movimento espiritual de revestimento, de transformação, de poder, de alegria, e houve muitas perseguições para tentar frear, evitar que isso fosse mais adiante. Mas também, apesar das perseguições e dificuldades no início da obra, também houve intervenção gloriosa de Deus na vida do seu povo, né? No jornal, no Diário de um Pioneiro, obra escrita pelo missionário Gunnar Wingre, há relatos de vários milagres e testemunhos de cura, de milagres extraordinários de pessoas voltando à vida, realizado através do poder do Espírito Santo, né? Então, houve perseguição, mas também Deus compensou com grandes milagres, né? Então, vale a pena ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eram os sinais de Deus confirmando a pregação dos nossos irmãos pioneiros do movimento pentecostal aqui no Brasil, né? E o nosso terceiro tópico, para a gente concluir aqui, a expansão do avivamento pentecostal, né? Um modelo de evangelismo, um modelo centrífugo, ou seja, de dentro para fora. O avivamento espiritual fez com que a nossa igreja no Brasil buscasse um modelo de crescimento e expansão, né? Começaram com cultos numa casa, num pequeno salão, num bairro, numa cidade, e os pentecostais começaram a evangelizar cidades, ruas, casas, hospitais, escolas, e foi crescendo e foi crescendo. Então, um movimento de dentro para fora, esse é o movimento, esse é o modelo do Senhor Jesus Cristo, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Jesus Cristo iniciou, quando Jesus veio, Jesus já iniciou pregando, anunciando, enviando. Quando Jesus enviou ali os discípulos, de 2 em 2, então esse é o papel da igreja, de dentro para fora. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Um movimento centrífugo, do centro para fora, né? Ao contrário de algumas igrejas tradicionais que não tem esse desejo, ou não, essa ação, esse ímpeto, como tem os pentecostais de sair, de ir e de evangelizarem, né? Então, isso é um idem, uma ordenância do Senhor Jesus Cristo, né? O avivamento pentecostal foi crescendo de maneira nunca vista em nosso país, né? Como está lá novamente em Atos, capítulo 1, versículo 8. Jesus diz: mas recebereis, vocês vão receber o poder do meu Espírito para serem minhas testemunhas. Então, ide por todo mundo, onde você estiver, onde você chegar, onde você for, anunciando, pregando. Nós fazemos parte, não podemos esquecer disto, da missão de Deus, né? De ir em todo mundo pregando, onde estivermos, anunciarmos o reino de Deus. Então, fazemos parte da missão do Senhor, né? Nós somos igreja, nós somos representantes do Senhor Jesus Cristo
aqui na terra. Então, os pentecostais no Brasil não cresceram porque buscaram pessoas em outras igrejas, em outras denominações, mas cresceram porque as evangelizaram e as discipularam por meio do evangelho de Cristo. Então, segundo dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2010 os evangélicos eram constituídos de aproximadamente 42 milhões de pessoas no Brasil, né? E desse número, a esmagadora maioria é de tradição pentecostal, né? Então, tudo isso foi fruto do avivamento pentecostal que Deus enviou por meio para a nossa nação, por meio ali daqueles dois servos do Senhor, os missionários, Grunawing e Daniel Berg, né? Homens de Deus que vieram para o Brasil e Deus usou poderosamente. Então, antes do avivamento pentecostal em nosso país, o que predominava era o cenário religioso. Em nosso cenário religioso era o sistema de doutrinas das igrejas históricas, né, que não admitia o batismo no Espírito Santo como sinal evidente do falar em línguas, bem como o exercício dos dons espirituais, né? Então, essas manifestações espirituais fundadas, observação, fundadas, tem que ser fundadas na palavra de Deus, são marcas do verdadeiro avivamento espiritual, né? Então, a igreja, os irmãos, os cristãos precisam, com discernimento baseado na palavra de Deus, né? A palavra de Deus é o nosso manual de fé, de regra e de prática, mas buscar o batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder, o falar em línguas, os dons espirituais, né? O apóstolo Paulo diz que é para buscarmos os dons espirituais. Sermos uma igreja que abala o mundo, que transforma o mundo, que impacta o mundo, a igreja avivada, a igreja cheia do Espírito Santo. Amém? Que Deus em Cristo abençoe.